A paz do Senhor, querido professor, estamos aqui mais uma vez com o Momento Pedagógico no podcast EBD em Síntese para trazermos algumas dinâmicas para a sua aula. Paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, irmã Miriam. Paz do Senhor, irmã Rosimar, paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, irmã Manu. E como é que vocês estão? Estão bem? Amém. Amém, graças a Deus. Eu acredito que tiveram uma aula abençoada semana passada e uma semana também abençoada, pois o Espírito Santo, quando nós estudamos, ele nos faz lembrar. Mas nós precisamos estudar, porque na hora ele nos ajuda, nos orienta, nos faz lembrar. E que bom ter você aqui se esforçando para pegar dicas pedagógicas para colaborar com as suas aulas. É verdade, irmã Miriam. Pai do Senhor, minha amada, Pai do Senhor, irmã Manu, a você, professor, a você, aluno, sejam bem-vindos. Hoje, com dicas pedagógicas para auxiliar, sim, professor, as suas aulas. Isso mesmo, né? Como as meninas bem colocaram, estamos aqui para auxiliar, né, na sua aula, no seu planejamento. Então, lembre-se também, professor, de dedicar, né, um momento de estudo. Essa lição de hoje, que é a lição de número 8, dentro, né, da lição desse trimestre que estamos estudando, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, conviver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje a lição 8 é interessante porque o pastor, né, o comentarista da lição, ele traz um jogo de palavras muito interessante, né? Então, ele começa falando, né? Transgênero, que transrealidade é essa? Então, esse jogo de palavras que ele faz é muito interessante, né? Você já pode começar abordando aí, fazendo os seus alunos refletirem sobre isso e trazer até o tema da lição como uma pergunta para os seus alunos, né? Como, o que vocês acham que o comentarista quis dizer com esse título? O que ele quis chamar ali atenção? Ao mesmo tempo, ele vai direto ali ao assunto e acaba trazendo, né, esse jogo de palavras que é bastante interessante para você estar comentando com os seus alunos. E dentro disso, os objetivos dessa lição é explicar que o fenômeno da transgeneralidade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Então, aqui, para a introdução dessa lição, você pode, professor, começar retomando a lição 6 e 7, que fala sobre a desconstrução masculina e a feminina, né? Ambos têm a ver, porque quando a gente fala de desconstrução, a gente está falando que existe, né, algo já posto, mas que está ali em desconstrução, se deformando, né, ou mudando e tudo mais. Então, você pode até relembrar ali daquele momento da criação, qual é o propósito que Deus cria o homem, como Deus cria, quem Deus cria, esse corpo, né, que Deus cria ali, que nós sabemos que Deus criou os dois, mas com funções diferentes, mas ama igualmente. Então, você pode estar retomando esse momento da criação em que Deus faz homem e mulher, né? E isso fica bem posto e claro nas Escrituras, que deve ser o nosso guia, principalmente nesta aula, com essa temática que pode trazer muitas discussões, né, que é uma temática também muito atual e que pode estar trazendo ali discussões acaloradas para a sua aula. Então, pensando nisso, seria interessante você levar os conceitos do que é transgênero, do que é cisgênero, do que é homossexual, bissexual, assexual, pansexual e não binários, porque são questões já hoje, né, postas aí
dentro da ideologia de LGBTQI+, né? Então, acaba abarcando todos esses, e o transgênero ele também está dentro dessa ideologia. Então, você pode estar apresentando, porque dependendo, né, considerando classe de adultos, muitos podem não conhecer, não ter ouvido falar, e o conhecimento é essencial para que assim possamos defender a nossa fé. E dentro disso, continuando, para a realização do estudo do tópico 2, você pode fazer a dinâmica, né, do como você responderia, né? E a afirmação seria: Simone de Beauvoir, né, que é uma de que iniciou esse sistema ideológico de que não se nasce mulher, se torna mulher, né? E aí, biblicamente, como é que você responderia a essa afirmativa? E aí você pode estar trazendo esse questionamento para introduzir ali o estudo do tópico 2. E, por fim, você pode também levar um estudo de caso, né? O transgênero, ele também pode estar associado, né, à mudança de sexo. Então, você pode selecionar um estudo de caso. O comentarista da lição, ele vai sugerir esse livro, que é Ama Teu Corpo. Então, no capítulo 6, vai falar, né, bem detalhado sobre todas essas questões. Então, se você puder adquirir esse material, é de excelente, de uma riquíssima conteúdo para a sua aula. Não só esse, mas ele traz também outros assuntos sobre o corpo em si. E é um livro publicado pela CPAD, então você vai ter uma facilidade maior para adquirir, né? E dentro desse estudo, é interessante porque ele traz ali o significado de cada um e como você pode, ao final, ele traz um guia só para estudos, que você pode estar selecionando um estudo de caso dentro do que a autora, que é Nancy Pearce, apresenta, e você pode estar levando ali para a sua classe e trabalhando essa temática, vendo biblicamente. Sempre lembrar, principalmente, professor, para esta lição, que é interessante sempre você ter o respaldo bíblico para aquilo que você está falando, né? O embasamento bíblico. Então, não só essa, mas todas as lições, ela exige uma dedicação para conferir as referências, para consultas. Então, é importante você estar por dentro, né? Você ter realmente o domínio ali dessas referências bíblicas para estar levando, né, esse conhecimento aos alunos e não ficar ali na questão do eu considero, eu acho, eu penso. Essa é uma lição que exige muito o posicionamento bíblico para ser estudada. Então, essa é a minha dica, tá? Irmã Miriam, qual é a dica que a senhora traz? Mais uma vez a paz do Senhor. E a dica que eu trago hoje, muito importante falar sobre a questão da identidade, não é? Então, com relação à identidade, a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 2, do 7, 18 ao 25, depois 18 ao 25, né? Você pode iniciar a sua aula, a sua atividade, e logo após, você pode trabalhar a leitura bíblica em classe, logo após, aí lá para a introdução e segue com sua aula. Como aqui fala de identidade e no objetivo diz o seguinte: explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões da identidade. Deus criou o homem e mulher. Logo aqui no verso 7 informa: e formou o Senhor Deus o homem do pó. Não é isso? A identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero.
Então, o que você pode fazer para iniciar a aula? Em primeiro lugar, no seu planejamento, nós sabemos que é um tema muito que nós devemos ter muito cuidado, até porque nós precisamos pensar em algumas situações. Às vezes nós temos, às vezes não, sempre há alunos que seus familiares, né, tem algumas situações como essa, e nós devemos tomar muito cuidado, às vezes filhos até, não é verdade, meninas? Muito cuidado para eles não se sentirem diferentes, envergonhados em sala de aula. Então, planeje sua aula com muito cuidado, observando, procure conhecer todos os seus alunos e muito cuidado. Agora vamos para a nossa dinâmica. Você pode fazer um quadro comparativo. Nós estudamos sobre a feminilidade e a masculinidade, e era desconstrução nas últimas lições. Então, você pode levar balões cor-de-rosa e balões azul. Você tanto pode juntar as turmas, se você conversar com outro professor para juntar as turmas, maravilha. Se não, também não tem problema, né? Você faz o seguinte, pega um quadro, o seu quadro branco, se não tiver, pode ser numa cartolina, se não tiver, pode ser num papel ofício. Se não tiver o A4, pode escrever no seu caderninho, mas dá para os seus alunos verem. Faça o seguinte, todo mundo tem caneta, então distribua balões rosa e balões azuis. E sobre a construção da identidade, que é o que nós vamos focar, né? Os balões azuis, quais as características dos balões azuis? Não precisa falar que é o homem, que Deus fez o azul e o cor-de-rosa. Então, pode ser as mulheres. Vão escrevendo ali no balão azul as características do balão azul. Elas já vão saber que são características masculinas. E nos balões cores de rosa, vão escrever as características femininas. Deixe seus alunos, suas alunas à vontade, porque isso vai ser um quadro comparativo, só que em cores diferentes, para que elas possam... E depois você pega um balãozinho e pega outro, pendura um azul do lado do quadro e pendura o cor-de-rosa do outro lado. Azul de um lado, cor-de-rosa do outro. E no meio você vai escrever o significado do transgênero e o cisgênero, certo? Depois, você vai falar para eles, depois que você explicar o significado, primeiro as características do azul como homem, depois as características da mulher, tá certo? No cor-de-rosa. Pendure, no meio você coloca as duas palavras e explica para que eles possam entender o significado dessa palavra, porque olha só, transgênero, que transrealidade é essa? Que transformação foi essa? Que transformação é essa que está acontecendo? Porque vem a palavra cisgênero, eu não sei o que é isso. Transgênero, meu Deus, eu também não sei o que é isso. É muito importante que antes de você iniciar a sua aula, você explique o significado, diferença, fale sobre as características, tá bom? Depois você finaliza a dinâmica destacando a diversidade, tá certo? E a importância de cada pessoa como homem e como mulher criado por Deus. Você pode realizar essa atividade em 5 minutinhos, tá bom? Só não deixe para pular a etapa, não pule a etapa. Primeiro vocês voltem e perguntem se todo mundo entendeu o significado das palavras. Entendeu? Aí você pode ministrar a sua aula, porque sempre que aparecem essas palavras, irmã Manu e irmã Rosimar, que eu não conheço, a pessoa pode ministrar a aula inteira.
eu vou ficar perdida. Eu preciso saber o que é aquilo. Senão eu vou pegar meu celular, já que nós não levamos mais dicionário, né? Vou pegar meu celular e vou ficar pesquisando o que é aquilo. Tem muitos alunos que têm vergonha de perguntar. E muito cuidado, se de repente você vir que está havendo uma polêmica, tomar cuidado, tentar sair para ninguém se magoar, tá bom? Então, professor, professora, uma aula abençoada na presença do Senhor. Amém, né? Essa atenção e esse cuidado, ele é fundamental, não só para essa lição, mas em todas, né? Irmã Rosimar, qual é a dica que a senhora traz? Coisa linda, né? Essas dicas é maravilhoso para, com certeza, fazer os nossos alunos estimular ainda mais o aprendizado. Então, nós estamos aqui, amados, falando sobre um assunto tão complexo, né? Mas de grande relevância para a nossa igreja. Temos que ensinar, porque a Escola Bíblica Dominical é um lugar de aprendizagem. Nós vimos aqui, professor, muito interessante para que você possa iniciar a sua aula, você pode iniciar com uma pesquisa. A primeira dica seria uma pesquisa que pode ser utilizada, essa pesquisa no celular, ou se caso o seu aluno não tiver um celular, pode utilizar um dicionário, se ele ainda tiver em casa, não tem problema. E desde que essa atividade seja uma atividade previamente solicitada pelo professor, através do grupo da sala, para até mesmo alguns conhecimentos prévios dos alunos sobre alguns assuntos que vai ser trabalhado na aula. Então, qual seria a pesquisa? O professor poderia solicitar aos alunos que em casa pudesse estudar um pouco sobre o que seria heterossexual, né? Então, seria um assunto que eles iam estudar, pesquisar, para que na aula fosse comentado também. E no período da aula, o professor ia permitir alguns minutos de debate, né? E poderia iniciar também uma exposição da aula falando sobre o tema da nossa lição, que é, no caso, transgênero. Dando continuidade, queridos, à nossa dica pedagógica inicial, poderia ser feito também, professor, um mapa mental, né? E uma reflexão. Nós sabemos que os mapas mentais, ele é uma técnica poderosa que ajuda você a visualizar seus pensamentos e comunicá-los a outras pessoas. Então, seria uma forma que os alunos poderiam estar se colocando sobre o que seria. Vocês podem fazer um mapa, mesmo um painel de discussões. Então, cada professor ia escolher o que eles achariam melhor para trabalhar esse tema, que seria o que seria transgênero. Então, seria muito interessante que os alunos tivessem a oportunidade, porque muitos é uma palavra que talvez alguns alunos não iam saber o que seria, na realidade, escuta, ouvir, mas não saberia falar o que seria. Então, é um momento de aprendizagem, que eles iam ter conhecimento e uma forma de se expressar. O professor iria ouvir cada um ali, bastante atento, né, para que todos que estivessem ali na sala pudessem se expressar. E, com certeza, logo após este início, com essa atividade, vocês poderiam, professor, dar continuidade à sua aula. Amém. Então, professor, ficam as dicas, né, riquíssimas para a sua aula. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue se permitindo ser um instrumento das mãos dele para abençoar outras vidas, para ensinar a outras vidas, e dedique-se ao ensino. Essa é a maior oportunidade que Deus está lhe concedendo e que você tem para estar servindo com dedicação, com amor nesta obra que é tão maravilhosa, que é a EBD, né? Que é ensinar. Então, compartilhe, curta este vídeo e fiquem todos com Deus, uma excelente aula. A paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor. A paz do Senhor.